Minha pergunta é sobre meu filho menor ser filho de um narcisista cruel. Gosta de magoá-lo. Como manter a distância de um filho de 10 anos? E como trabalhar com esses sentimentos com o meu filho? Eu só fiquei um pouquinho em dúvida com aquilo que você colocou ali, né? Como manter a distância de um filho de 10 anos? Eu estou imaginando que é a distância dele em relação ao pai, né? Ok. Bom, claro que sempre que houver um narcisista na história, nada vai ser simples, tá? Nada vai ser fácil, porque o narcisista, ele, para manipular, ele vai gerar caos, ele vai gerar dor, ele vai gerar enfraquecimento emocional das pessoas, tá? Agora, ela me respondeu aqui que é isso mesmo, né? É do filho, como manter a distância do filho de 10 anos em relação ao pai. E como trabalhar com esses sentimentos com o meu filho. Primeira coisa, como eu estava dizendo, é complexo. Então, busque sempre muita informação. E se você tiver condição, busque suporte de um profissional. Tanto para o seu filho fazer terapia, quanto para você também. Porque você precisa muito buscar informações, ter suporte, o que fazer diante de cada situação. Porque você, como a mãe de uma criança de 10 anos, você tem sim a responsabilidade legal, ou seja, pela legislação brasileira, quanto diante da vida, né? Diante de Deus, de proteger o seu filho ao máximo que você puder, né? Mas como que é isso? Porque também não pode excluir, né? Então aí é o grande desafio, colocar limites sem excluir. É complexo, tá? Mas é possível. Claro que se o pai do seu filho é um narcisista perverso, dependendo, você precisa acionar a justiça, conselho tutelar, tá? Se chegar no extremo realmente de perversão, não no extremo, tá? Aí, enfim, né? Qual é a medida? Não sei dizer qual é a medida. O conselho tutelar, por exemplo, tem uma estrutura muito bacana, tanto para dar um suporte emocional, quanto um suporte legal, porque eles trabalham diretamente com isso. Agora, como pôr limites e não excluir? Porque se você conseguir fazer a obra de arte de proteger o seu filho, mas ao mesmo tempo, de alguma forma, conseguir que lá no coraçãozinho dele, ele fique em conexão com esse pai, que ele tenha essa imagem do pai como pai, uma conexão com ele como pai. Ou seja, se você conseguir que ele, lá no coraçãozinho dele, que ele não saia aqui do lugar de menor e venha aqui para um lugar de maior, pela dor, ou pelo julgamento, ou por que razão for, se você conseguir essa obra de arte, vai ser fantástico, tá? Então, ó, por limite, sim, proteger, mas ao mesmo tempo encontrar uma maneira de preservar essa imagem para o seu filho. Agora, é complexo, isso aqui que eu tô te falando não dá para falar aqui tudo em 2, 3, 5 ou 10 minutos aqui na live. Não sei quanto tempo estou falando, mas é pouco tempo aqui. Mas um ponto que é desafiador, eu já posso te colocar aqui,
e que faz parte disso de não excluir, que é no seu coração você dar lugar para o pai do seu filho. Por que eu quis falar disso? Porque isso é desafiador, né? Porque olha só, eu não sei como foi a relação de casal de vocês dois, mas não deve ter sido lá muito boa, né? Porque com um narcisista não tem como ser muito boa a relação. E ainda por cima ele tá aí machucando o seu filho. Então, no seu coração, que tanto que você dá lugar para o pai do seu filho. Quando eu tô falando isso, eu não tô falando para você concordar com o que ele faz, não, tá? Jamais. Tanto que, ó, o que eu falei primeiro? Proteger, colocar limites. É sua responsabilidade proteger o seu filho, seja do que for, inclusive da parte abusiva do pai dele. Mas aqui nessa segunda parte, para que o seu filho tome o pai dele e cresça e um dia seja um adulto que tem o pai lá no lugarzinho de pai e tenha conexão com a força do pai e do sistema paterno, você tem um papel imprescindível e desafiador, né, aqui entre parênteses, que é olhar com bons olhos para esse homem. Veja bem que eu estou falando de duas coisas diferentes, tá, gente? Depois vai chover de comentários aqui no YouTube falando, não tem jeito. Tem sim, gente. Quer saber o pulo do gato? Pô, limite. O limite que o abuso desse homem exigir. Limite. Inclusive, se for o caso, a distância, né? Porque se esse pai for cruel, for extremamente, for perverso, como manter uma criança junto desse pai que age assim? Não. Então, aí, nesse caso, tem sim que ter uma atuação do adulto, da lei, da legislação, né? As entidades aí da legislação para proteger a criança. Agora, vamos pensar nesse caso extremo. É perverso mesmo, teve que limitar o acesso da criança ao pai. Ok. Então, o tomar o pai tem que ser só no coração. O que é o tomar o pai no coração? É criar uma imagem fantasiosa, já que o pai está lá longe, vai criar uma imagem fantasiosa para o filho. Não, seu pai era lindo, seu pai é maravilhoso, perfeito. Não. Não pode mentir para a criança sabe quem é o pai dele. Lá na alma da criança, a criança sabe. Então, é lidar com a realidade. Meu filho, o seu pai, por vezes, ele fala algumas coisas que não são legais, mas ele é seu pai, tá? Ele é importante, sem ele você não existiria. Ó, ajudar a criança a lidar com a realidade, dando um suporte, estando junto e protegendo, ok?